Como é bom que você esteja conosco nesta noite e que nós possamos juntos, como igreja, como povo de Deus, adorar o nome do Senhor, exaltar o seu santo nome. Aleluia! Eu convido você, meu amado irmão, a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, que fala a respeito da ansiosa solicitude pela vida. A palavra de Deus diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é vida mais que o alimento e o corpo mais que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Aleluia, esta é a palavra do Senhor, que veio para falar aos nossos corações. Não andeis ansiosos. Nós estamos vivendo épocas de tensão, de ansiedade por toda a terra. Mas nós queremos colocar as nossas vidas diante do Deus que pode todas as coisas, e um Deus que nos ama, que cuida das aves, dos passarinhos, das flores, e Ele cuida de cada um de nós. Amém? Eu convido você, meu amado irmão, a fechar os seus olhos. Você, tiver alguém junto com você na sua casa, ou toda a família, juntos, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Vamos buscar a presença dEle, a presença daquele que pode todas as coisas, aquele que pode trazer a paz, que só Ele mesmo pode dar. Aleluia. Amado Deus e Senhor, nós entramos, Senhor, na Tua presença, Senhor, primeiramente para Te engrandecer, Senhor, e Te adorar, Te exaltar, glorificar o Teu santo nome, porque Tu és maravilhoso. Tu és o nosso Deus, Senhor, e o Deus de todas as coisas. Oh, nós Te adoramos, Senhor, nesta noite, Te bendizemos. Tu és excelso, Senhor, Tu és supremo. Tu és maravilhoso, Senhor, e nós queremos nesta noite buscar a Tua face, Senhor, a Tua presença. Nós queremos nesta noite, Senhor, ser visitados por Ti, com poder, Senhor, com graça. Nós queremos ser visitados por Ti, Senhor, com a paz que só o Senhor pode nos dar. Entra, Senhor, em cada lar, Senhor, nós clamamos. Entra, Senhor Deus, em cada vida, Senhor, nesta noite, trazendo, Senhor, paz, trazendo segurança, Senhor, trazendo restauração de vidas, em nome de Jesus. Visita cada um, Senhor. Nós queremos, Senhor, nesta hora, Te engrandecer com canções, com louvores, que declaram, Senhor, a Tua grandeza, e que declaram, Senhor, a nossa fé, a nossa esperança em Ti, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Nós vamos cantar e engrandecer ao nosso Deus. Como é bom pertencer a um Deus de amor. Como é bom pertencer a um Deus que se importa conosco.
O Espírito Santo está em nós. Ele é nosso amigo. E Ele tem intercedido por nós diante de Deus. E Ele quer trazer paz ao seu coração nessa noite. Ele quer trazer descanso, quer trazer alegria. O que você tem enchido a sua mente? Enche sua mente com as coisas que vêm do alto. Enche sua mente com a palavra de Deus, para que você possa trazer à memória apenas aquilo que dá esperança. Aquilo que não te dá esperança, aquilo que te leva à tristeza, aquilo que te dá angústia, deixa de lado, descarta. Só aquilo que te traz paz, só aquilo que te enche de gozo e de prazer, que possa encher a tua mente e o teu coração. Amém? Aleluia. Tantas lutas, tantas dores, num deserto eu pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer
nós temos um Deus de amor e nós pertencemos a Ele. Então nele você pode descansar. Amém? A palavra do Senhor lá em 2 Coríntios diz que de Deus vem o sim e o amém. O nosso Deus, amados, é Deus acima de todas as coisas. E Deus é Deus acima de qualquer acontecimento, de qualquer situação, seja boa ou ruim. Ele não muda, Ele permanece sendo Deus, digno de ser honrado, digno de ser adorado. Independente da situação que eu, que você, que o mundo se encontra. Nada fugiu do comando dEle, Ele tem todas as coisas sob controle. E Ele continua sendo Deus. Ainda que venhamos passar por situações difíceis e por lutas, apenas confie no Senhor, porque Ele é Deus, Ele sabe o que está fazendo. Amém? Aleluia. Minha fé não está firmada em coisas que podes fazer. Eu aprendi de adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Possa estar firmada, Senhor, naquilo que Tu és, na Tua grandeza, em nome de Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi de adorar pelo que é. Continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, declare, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, claro, Ele é Deus.
se não der, continua sendo Deus. Declare comigo: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, declare: Ele é Deus. se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Tu és Deus em todo tempo, Senhor. Tu és Senhor absoluto de todas as coisas. E a nossa confiança, Senhor, está depositada em Ti. Toda honra e glória seja dada somente a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito boa noite a você que nos acompanha, estando participando deste culto, e declaramos que a bênção do Deus Todo-Poderoso está sobre você e toda a tua família. Paz seja contigo, paz seja com a tua família, com a tua casa, que em tudo na tua vida a paz do Senhor possa estar reinando e trazendo a segurança que todos nós precisamos na nossa jornada. Estamos felizes em mais uma oportunidade podermos compartilhar da palavra de Deus com você e com a igreja que está conosco aqui nessa noite. Nós cremos em um Deus que tem todo o poder. Em todas as situações, o nosso Deus está no controle. Às vezes, a nossa visão limitada não nos permite contemplar todos os acontecimentos, mas o nosso Deus já está no futuro e o seu controle também já está lá. Que nesta palavra haja segurança no teu coração. Nós sabemos que as pelejas são grandes, mas o nosso Deus é maior e nós podemos confiar na sua palavra que permanece para todo sempre. Nesta noite, eu quero dizer a você que um grande Deus está sendo enviado em direção à tua vida. Nós estamos aqui e como profetas de Deus dessa geração, nós declaramos que o melhor de Deus está por vir em direção à tua vida. Você sabe que para que Deus nos abençoe, as circunstâncias ao nosso redor são irrelevantes. Deus não precisa que nós estejamos em pastos verdejantes para que Ele opere as suas maravilhas. Deus não precisa que as coisas estejam favoráveis segundo a nossa visão para que Ele possa contribuir. O nosso Deus é Deus que faz milagres no deserto. O nosso Deus é Deus que faz maravilhas no ermo. Ele é Deus de todo o poder. Então esta é a palavra que eu tenho para o teu coração nessa noite, para que você esteja fortalecido, para que você esteja animado, crente que Deus está agindo também em favor da sua vida. Deus não se esquece de nenhuma das suas criaturas. Ainda a pequena forma de vida, Deus conhece tanto também como a nossa própria existência. Hoje nós estaremos orando pelo copo com água ao final da nossa ministração e eu quero que você creia que um grande milagre de cura, de libertação vai estar sendo manifestado na sua vida. Deus vai estar impondo as suas poderosas mãos e nós receberemos a sua graça, a sua bênção. Queremos dar as boas-vindas aos nossos irmãos que estão nos acompanhando pelas mídias, que o Senhor Jesus possa estar cobrindo a você e também toda a sua casa. Nesta noite, nós estaremos ministrando a palavra, meditando na palavra a respeito da cura do cego de Betsaida. A cura do cego de Betsaida, este relato está no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, a partir do versículo 22. Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 22. Se você tiver a condição de acompanhar, assim é muito bom. E o texto sagrado nos diz assim em Marcos 8, 22. E chegou a Betsaida
E trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E, levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. E mandou-o para sua casa, dizendo: nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Coisa extraordinária é mais este milagre que as Escrituras nos deixaram registrado para que nós pudéssemos ser edificados pelo agir de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma pessoa que lê a Bíblia de uma maneira superficial imagina que Jesus operou seus milagres apenas e tão somente com o objetivo de tirar as dores de algumas pessoas. Às vezes as pessoas, ao lerem a Bíblia, não veem o pano de fundo, não vê o objetivo maior que foi relacionado ao milagre que Jesus operou. E no caso deste homem, este cego desta cidade de Betsaida, não foi diferente. Há todo um contexto, há todo um fato muito relevante que é importante que nós observemos para que nós possamos usufruir de toda a plenitude da palavra de Deus. Este milagre, ele sucede um outro grande milagre que Jesus havia acabado de fazer, que foi a multiplicação dos pães, a segunda multiplicação dos pães, quando desta feita foram alimentados aproximadamente 4.000 homens, sem dúvida também, sem as demais pessoas, as mulheres e as crianças. Então Jesus aqui, ele havia acabado de fazer um grande milagre, saciando a fome de uma grande multidão que o estava acompanhando nas suas pregações. E após este milagre, Jesus toma a sua embarcação, toma o seu barquinho com os seus discípulos e vai para uma outra região, para um outro lago, para o outro lado deste mar, do mar da Galileia. E aqui, nesta cidade onde Jesus vai chegar, chamada Betsaida, que em hebraico significa casa da pesca, era uma aldeia de pescadores. Mas antes de Jesus chegar até este lugar, ele foi, digamos assim, interrompido por um grupo de pessoas, por um grupo de religiosos, os fariseus. Isso também está no capítulo 8 de Marcos, a partir do versículo 15. E estes fariseus interpelaram Jesus, pedindo a ele que lhes fizesse um sinal nos céus, que se manifestasse um sinal nos céus sobre eles, para que eles pudessem confiar na verdadeira pessoa de Jesus, como sendo o enviado do Filho de Deus. Mas quando eles assim o interrogaram e quiseram esta manifestação, nos diz o versículo 12, que Jesus arrancou do seu íntimo um grande e profundo gemido. E ele diz assim àquele povo: porque pedes esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. Muitas pessoas querem ainda mais algum sinal para que possam vir a acreditar na palavra de Deus, mais algum sinal para que possam vir a acreditar que os acontecimentos que nós estamos vendo não são fatos aleatórios. Algumas pessoas não se convencem que tudo aquilo que está acontecendo com a humanidade é plano divino. É que Deus está nos dando uma chance para que nós deixemos de estar tão ligados às coisas da terra e possamos estar voltando os nossos olhos para as coisas espirituais. Todos nós temos um tempo de permanência no mundo, mas nós iremos para longe deste lugar e teremos que nos encontrar com Deus. E este povo aqui, os fariseus, pediam a Jesus um sinal, e Jesus disse: não tenho mais nenhum sinal a lhes dar. Se a pessoa que andava com Jesus, se as pessoas que acompanhavam Jesus, vendo tudo aquilo que ele fazia, se não se convenciam pela sua palavra, pelas suas ações, nada mais era possível fazer para que aqueles corações endurecidos pudessem se amolecer diante de Deus. E assim também é nos dias de hoje, quando tantas pessoas perdem a grande oportunidade de conhecer a Deus, de buscar as profundezas do seu grande amor, porque querem sinais específicos para si. Todos os dias, sinais de Deus estão sendo manifestos nos céus, na terra, entre os homens.
Deus está manifestando a sua glória. Diz o Salmo 19 que os céus manifestam a glória de Deus e uma noite anuncia a outra noite as grandezas de Deus. Nós podemos e devemos ver as manifestações de Deus para que a nossa fé possa estar sendo alicerçada. E quando Jesus deixa essas pessoas, esses fariseus, tomando a sua embarcação novamente com seus discípulos, Jesus os orienta dizendo: guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, capítulo 8, versículo 15. Algo interessante de se observar quando esta palavra é dita por Jesus, a maneira como seus discípulos o entendem, a maneira como seus discípulos interpretam esta palavra de Jesus. Eu fico vendo e imagino a paciência que Jesus tinha para conviver com essas pessoas. Estes homens que estavam com Jesus já haviam visto muitos milagres e haviam participado de muitos milagres da pessoa bendita de Jesus entre eles. Mas acontecia algo interessante, que os seus entendimentos não se libertavam. Eles ainda continuavam homens com discernimento carnal, com interpretação das coisas segundo o ponto de vista de todas as pessoas, de qualquer pessoa humana. Não parecia até que eles andavam com Jesus. E Jesus disse a eles: olha, vocês tomem cuidado, guardem-se do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Isso a partir do versículo 15 do capítulo 8 do Evangelho de Marcos. E quando Jesus disse isso a eles, eles começaram a conversar entre si dizendo: nós só temos um pão. Certamente ele está chateado ou zangado conosco, porque nós não temos mais pães aqui conosco. Faltou-nos pão, nós erramos não trazendo mais pão para a nossa viagem. E Jesus disse a eles: vocês estão conversando sobre o quê? Sobre o que é que vocês estão falando? E eles disseram: o pão, o senhor não está falando de fermento, é pão, é sobre isso que nós estamos conversando. E Jesus disse a eles: vocês não estavam comigo quando eu multipliquei 5 pães e 2 peixes e alimentei uma grande multidão? Sim. Quanto pão sobrou? Quantos cestos de pães sobraram? Agora acabamos de participar de um grande milagre, mais de 4.000 pessoas foram alimentadas com poucos pães. Quantos cestos de pães sobraram? E eles disseram: verdadeiro é a tua palavra. Mas eles não interpretavam, não compreendiam, não entendiam que Jesus falava com eles a respeito de fatos espirituais. Nós, como cristãos desse tempo, também não podemos nos deixar influenciar pelas interpretações do mundo. Por isso nós temos falado com uma certa frequência e insistência para que nós nos desliguemos dos meios de comunicação que só trazem a notícia do fracasso, da morte, do desespero, do pavor, do terror. É só esta mensagem que o mundo tem a nos trazer hoje, tentando nos amedrontar, nos fazer perecer pelo pavor que está sobre todos. Nós somos cristãos, nós temos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, não temos motivo para temer, nós estamos firmados na rocha que é Jesus, Ele está conosco, todas as suas palavras permanecem firmes em os nossos corações. É importante que nós mantenhamos os nossos olhos nas suas promessas, nas promessas do Senhor, não nos apavoremos com os fatos que estão acontecendo. Aqueles homens que estavam com Jesus, os seus discípulos, eles não estavam vendo as coisas pelo ponto de vista de Jesus. Jesus falava a respeito de um assunto e eles entendiam outro. Jesus era necessário que o Senhor repetisse a informação, repetisse a notícia, para que eles pudessem entender aquilo que o Mestre lhes estava dizendo. E com toda esta história em acontecimento, eles chegam até essa cidade chamada Betsaida, e diz ali então o texto a partir do versículo 22, que ao descerem da embarcação, trouxeram até Jesus um homem cego. Um homem cego. E diz ali o texto que Jesus, o tomando pela mão, o tira daquele lugar, o tira do meio daquela cidade e cospe nos seus olhos. Para nós aqui hoje talvez fosse algo assim um tanto quanto nojento, um tanto quanto não apropriado, mas na cultura deles não era algo assim tão estranho. E vindo de Jesus, esta atitude estava revestida de um grande amor por aquela pessoa. E aqui nós encontramos então alguns entendimentos necessários para que nós possamos receber as profundidades, as profundezas deste milagre de Jesus
na vida deste homem. Jesus chama este homem para fora da localidade em que ele se encontrava. Aqui nós temos um ensinamento importante para que nós possamos ser edificados. Jesus tirou aquele homem do meio de um ambiente de incredulidade. Talvez se Jesus estivesse para fazer um milagre ali no meio de Betsaida, e nós encontramos inclusive no Evangelho de Mateus, quando Jesus fala dessas 3 cidades, Betsaida, Corazim e Magdala, porque eram cidades que tinham uma grande população incrédula, pessoas que pelas suas atitudes limitavam o agir de Deus entre eles, o agir da pessoa de Jesus entre eles. A incredulidade é um câncer, é uma chaga que nós não podemos compactuar com ela. Então Jesus tirou aquele homem cego do meio daquela gente, levou-o para um ambiente à parte. Certamente naquele lugar haviam muitas pessoas que apresentavam as razões por que aquele homem era cego. Alguns talvez diziam: você cometeu algum pecado, por isso veio essa praga sobre você. Algumas pessoas, quem sabe, achavam nele algum defeito e alguma condenação, alguma razão pelo que ele estava passando por aquela situação. Isso não ajuda. Achar o erro não é difícil. O difícil é achar a solução. Achar a razão do problema não é difícil. O difícil é achar a solução. E quando nós encontramos a solução? É quando nós encontramos Jesus. Jesus não apenas nos aponta a causa do problema, mas Ele nos aponta a solução que nós podemos usufruir. Jesus tira aquele homem do meio daquela gente, o leva para um ambiente externo, tomando-o pela mão, Ele leva este cego para um lugar separado e demonstra a ele que Jesus tinha amor pela vida dele. Jesus o conduz a um novo local, a um novo caminho. Uma nova caminhada se inicia na vida daquele homem ao lado de Jesus. Isso muito se assemelha com as nossas próprias vidas. Um dia também nós andávamos como cegos, tateando na esperança de uma vida plena. Nós andávamos como cegos, esperando uma oportunidade de sermos felizes. Muitas pessoas tiveram a oportunidade de se tornarem ricas, mas descobriram que a riqueza não é sinônimo de felicidade. Algumas pessoas tiveram a oportunidade de cursar uma faculdade, um curso de relevância, mas também perceberam que isso não é a perfeita razão de felicidade. A verdadeira felicidade está no coração do homem quando ele encontra-se com Jesus. E Jesus tira este homem de um ambiente de destruição e o leva para uma caminhada de esperança. É isto que Jesus fez com aquele homem e que também faz conosco nos dias de hoje. Jesus pratica o que nós já dissemos, cospe nos olhos do homem. Jesus unta com saliva os olhos daquele homem, lhe impõe as mãos e ministra sobre ele a cura. Jesus estava interessado em restaurar a visão daquele homem. Quando Jesus assim o faz, acontece algo interessante, que para nós é importante refletirmos. Quando Jesus, untando os olhos dele com a sua saliva e orando sobre ele, Jesus lhe pergunta: o que você está vendo? O que você está enxergando? E aquele homem diz: está melhorando. Eu já consigo enxergar alguma coisa e eu vejo homens como árvores que andam. O que nós podemos ver aqui? Que este homem havia recebido um pouco de informação pela sua visão, mas ainda havia uma deturpação da maneira como ele enxergava as coisas. Jesus também, através deste milagre, estava querendo trazer uma instrução para os seus discípulos, para que eles compreendessem, para que eles relativizassem aquele acontecimento com a maneira como eles enxergavam os acontecimentos espirituais que estavam ao seu redor em andamento. É interessante que nós observemos este fato. Ele já não estava em total escuridão, ele já conseguia vislumbrar alguma coisa, ele já conseguia enxergar alguma coisa, mas ele ainda não estava com toda a compreensão que era necessária para que ele pudesse declarar: eu vejo, eu enxergo, eu defino as coisas como de fato elas são. Jesus traz para nós a luz da salvação. Ele traz um colorido diferente para as nossas vidas. Quando Jesus adentra nas nossas vidas, Ele nos dá um rumo, uma direção, um norte para que nós possamos seguir.
Isso também já havia acontecido com os seus discípulos. Eles já tinham recebido esta unção de sabedoria a respeito de um caminho novo que Jesus lhes havia revelado. Eles estavam em constante contato com Jesus, com as suas palavras. A luz da presença de Jesus já havia entrado no coração dos seus discípulos, como também entra na vida de muitas pessoas que têm um encontro inicial com Jesus, talvez no momento em que o aceitam como seu único e suficiente Salvador. Saíram da escuridão, como nós também um dia tivemos o privilégio de sairmos da escuridão, mas isso não é suficiente. Aquele homem, assim como os seus discípulos, os discípulos de Jesus, viam as coisas de uma maneira não clara, não objetiva, não real. Ele disse para Jesus: eu vejo homens como árvores, como semelhava-se aos seus discípulos, que ainda não enxergavam a pessoa de Jesus, o seu ministério, o seu chamado, de uma maneira perfeita. Por isso Jesus perguntou àquele homem: o que é que você está vendo? Porque para se ter a certeza de que a pessoa está com uma saúde visual boa, não basta apenas definir luz e trevas. Muitas pessoas têm uma visão mínima. A pessoa consegue identificar obstáculos, mas ela não enxerga com clareza as cores, não consegue enxergar e definir os acontecimentos que estão diante dos seus olhos. A pessoa tem um pouco de visão, talvez 10%, 15% de visão, mas ela não tem como usufruir de toda a beleza que uma visão plena pode oferecer. Aquele homem havia recebido um pouco de luz, mas ele ainda não estava plenamente capaz de definir as coisas que estavam diante dos seus olhos. E assim, espiritualmente falando, era a mesma condição dos discípulos de Jesus, que Jesus falava de um assunto espiritual e eles decifravam, entendiam as coisas por um prisma, por um ponto de vista humano, carnal. Jesus falou na embarcação sobre o fermento, mas não era o fermento que se usava no pão, era o fermento da contaminação espiritual. Eram os conselhos dos fariseus que poderiam tirar os discípulos do caminho de Jesus. Então, Jesus falando a respeito desse fermento, não era o fermento que poderia ser usado em pães, não era sobre isso que Jesus falava, mas falava de assuntos espirituais, que eles não tinham tido a capacidade de entender. E este homem também, recebendo essa primeira etapa do seu milagre, ele não estava em condições de dizer: eu enxergo as coisas de maneira clara. E Jesus então usa desse exemplo para que os discípulos também despertassem e pudessem entender como é que eles estavam enxergando as coisas que vinham de Jesus na vida deles. Eles precisavam saber como ele enxergava as coisas. Então, no versículo 24, este homem que era cego total, mas agora começa a ver alguma coisa, ele diz: eu vejo os homens como árvores que andam. Então, Jesus diz a ele que essa resposta ainda não estava plena, precisava sim receber um complemento deste milagre. É como nós também na nossa jornada como cristãos. Nós não podemos nos conformar com a grande oportunidade que o Senhor nos deu de recebermos a Jesus como nosso Salvador. Jesus como nosso Salvador é maravilhoso, mas nós precisamos permanecer em busca de conhecê-lo ainda mais. Existem coisas maiores da parte de Deus a serem reveladas para nós. E nós precisamos buscar com intensidade dos nossos corações estas profundezas de Deus para a nossa vida e para as pessoas que estão ao nosso redor. Aleluia! Jesus toca novamente naquele homem para que ele pudesse ter toda a sua bênção completa. E é o que nós lemos aqui no versículo 25 do Evangelho de Marcos, capítulo 8. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. A primeira tradução que nós lemos dizia que Jesus o induz, Jesus o move para que ele olhe para cima. É importante que nós busquemos o conhecimento das profundezas de Deus, e então nós seremos livres de influências que o mundo em que nós estamos traz para nós.
Nós não podemos discernir, compreender, interpretar as coisas como as pessoas do mundo interpretam. Quando nós observamos um noticiário que foi induzido por uma pessoa que não tem Jesus, um ponto de vista, uma ideia que vem de pessoas que não têm intimidade com Deus, nós precisamos ouvir, observar com reservas. Nós não podemos mergulhar de cabeça. Nós não podemos achar que a verdade que o mundo está apresentando é a verdade plena. Nós temos uma revelação diferenciada. E a nossa revelação vem da palavra de Deus, vem da nossa intimidade com Deus. Nós precisamos perguntar: Jesus, é desse jeito? Espírito Santo, é desta maneira mesmo? É assim que esse negócio tem que andar? É dessa maneira que essa situação tem que se desenvolver? Nós não podemos abraçar a ideia que as pessoas que não têm Jesus entendem. Nós temos que buscar a sabedoria da palavra de Deus. Jesus toca nos olhos deste homem, Jesus manifesta sobre ele a sua bênção, e ele estava então recebendo a sua plena bênção. E assim também tem que ser conosco. Nós precisamos buscar toda a revelação de Deus, nós precisamos buscar toda a sabedoria de Deus, temos que entender tudo aquilo que vem do Senhor, para que nós possamos interpretar, distinguir todas as coisas segundo o prisma, a revelação da palavra de Deus. Nós somos cristãos. Quem está à nossa frente é o nosso general, que se chama Jesus Cristo. Nós não marchamos pela liderança de um homem. Nós não vivemos a nossa vida na expectativa de um político, de uma autoridade da terra. Nós estamos seguros e firmados na palavra de Deus. Nós temos que acreditar na revelação plena da palavra de Deus. As nossas vistas não podem estar deturpadas, nós não podemos enxergar as coisas sem clareza. Nós temos que estar com o nosso entendimento esclarecido, para que nós possamos saber aquilo que Deus está fazendo e aquilo que está por vir. Desta maneira estaremos sempre seguros, porque o nosso Deus está no controle das nossas vidas. Aqueles discípulos que andavam com Jesus, eles ainda tinham algumas coisas a aprenderem. Jesus sabia disso. Eles estiveram durante 3 anos e meio em um curso intensivo, junto com o mestre dos mestres, Jesus de Nazaré. Eles estiveram durante um tempo curto, mas com um aprendizado contínuo, porque Jesus era um mestre com muita paciência. Talvez qualquer um de nós teríamos desistido daqueles homens e procurado, quem sabe, outros com melhor raciocínio, com melhor compreensão das coisas. Mas Jesus, ele manteve o seu plano desde o momento que os escolheu até o momento em que o Senhor foi elevado às alturas e que a igreja precisava continuar caminhando agora sob a responsabilidade destes homens que Jesus havia escolhido. E ele sabia em quem ele havia investido 3 anos e meio. Jesus é especialista em transformar o caos em coisas aproveitáveis. E assim é na tua vida, assim também é na minha vida. O que nós não podemos perder de vista é o agir de Deus em favor das nossas vidas. Aquele homem que estava cego, ele recebeu o seu milagre em 2 etapas, porque Jesus queria mostrar, não somente a ele, mas aos seus discípulos que estavam ao redor, que é importante que nós busquemos uma compreensão contínua da vontade, da direção de Deus nas nossas vidas. Que nós continuemos em expectativa de aprendermos do Senhor, porque Ele é manso e suave no seu conhecimento e a sua revelação. Nesta noite o Senhor te esclarece alguma coisa, que Ele ama a tua vida, que Ele tem um plano ainda a ser realizado na tua vida. Não temas as notícias dos acontecimentos que estão ao nosso redor. Não coloque as suas expectativas, nem lembra, nem fica pensando no que a mídia está dizendo, do que os noticiários trazem continuamente. Continue orando como você sempre orava, ou orando mais, até como você até hoje nunca orou. Busque mais da intimidade de Deus na tua vida, porque o Senhor se fará presente na tua vida e o mal não chegará até você. A tua revelação, a tua compreensão fará com que você tenha paz no seu coração. Eu tenho estado em paz no meu coração. Eu tenho estado tranquilo no meu coração, porque eu bem sei em quem tenho crido. Talvez seja necessário que tombe alguns por causa desta enfermidade, como em alguns países, alguns pastores têm tombado. Mas o cristão que tomba, ele não morre no desespero, mas ele morre na fé e na segurança de que o Senhor está pronto para recebê-lo na sua morada eterna. Por isso não tememos,
não nos preocupamos, não nos afligimos, não nos desesperamos e sabemos que o nosso Deus tem cuidado de nós. A nossa irmã, na abertura dessa ministração, falou a respeito da ansiosa solicitude pela nossa vida. Muitas pessoas estão preocupadas para daqui 15 dias, para daqui 1 mês, para daqui 6 meses, não. Continuemos trabalhando sendo possível, continuemos fazendo aquilo que nós fazíamos sendo possível, mas tranquilos, porque o nosso Deus tem cuidado de nós. A nossa plena satisfação e segurança está em sabermos que o nosso Deus tem cuidado de nós. Confia na palavra de Deus, confia na revelação do Senhor. Interprete as coisas espirituais como espirituais, porque assim você será salvo e tranquilizado e abençoado por Deus. Eu quero orar agora pelo copo com água, e esta água trará sobre a tua vida uma grande bênção, e você será fortalecido pela presença de Jesus na sua vida. Tome do copo com água e apresente diante do Senhor agora. Se houver na tua casa alguém enfermo, dá a ele, coloque na comida, no cozer da comida, porque Deus vai fazer a sua bênção ser manifesta através da sua fé. Vamos falar com Deus. Senhor maravilhoso e santo, nós observamos, ó Pai, que muitas vezes as nossas visões estão como a primeira etapa da cura do homem de Betsaida. Quando nós estamos vendo as coisas de uma maneira deturpada, de uma maneira não clara, não compreendendo de uma maneira satisfatória aquilo que está acontecendo. E quando nós não vemos as coisas pela sua revelação, nós muitas vezes podemos nos desesperar, podemos, quem sabe, até entrar em conflito de fé, mas como é bom quando nós temos a Tua Palavra junto de nós, e nós podemos então buscar a clareza do Senhor, e nós passamos a observar como o Senhor tem visto todas as coisas, e aí nós temos a tranquilidade de dizermos, o Senhor já está no controle de tudo. Querido Deus, neste momento em que nós estamos orando por este copo com água, que as pessoas que estão, ó Deus, vivo em ligação de fé, em unidade de fé conosco, que essas pessoas possam ser abençoadas, curadas, saradas de todo mal, físico, espiritual, emocional, que nada, Jesus, que traga transtorno permaneça da vida dessas pessoas, mas que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento humano, possa estar sendo revelada sobre essas pessoas. Amado Deus, revela a Tua glória no lar em que essa pessoa se encontra agora. Assim como este homem que era cego e passou a ver pela ação sobrenatural de Jesus, que todos nós também possamos contemplar a Tua face e possamos ver a Sua glória. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom e as Suas misericórdias são sem fim. Abençoe este copo com água e esta pessoa ao tomar dele seja curada. E se outra pessoa estiver encarcerada espiritualmente, vivendo tempos de angústia, que estas pessoas também sejam libertas e abençoadas pela Tua bondade, pela Tua graça, e tudo seja para o louvor e glória do Teu nome. Amém e graças a Deus. Toma da água comigo e seja abençoado em nome de Jesus. O nosso Deus tem feito coisas grandes na igreja. A igreja permanece de pé já indo para quase 2000 anos, porque o nosso Deus tem nos preservado de muitos males. Não será esta enfermidade, não será este drama deste momento que vai paralisar a igreja. A igreja ela não pode, não tem como paralisar a igreja, porque a igreja está segura na rocha eterna que se chama Jesus. Confia na palavra de Deus, confia nos milagres do Senhor, busque a presença de Deus na sua vida, a visão clara do que Deus está fazendo, e você será um homem e uma mulher muito abençoado. Ficamos felizes em estar contigo, que você possa passar essa mensagem a outras pessoas, e estaremos novamente aqui no próximo domingo às 20 horas. No próximo domingo a nossa live não será às 19h30, mas será às 20 horas. E contamos com você na nossa audiência. Que Deus te abençoe poderosa e ricamente. Fica aqui o meu abraço em o nome de Jesus. Deus te abençoe e até domingo.